Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia a todos os telespectadores do canal 16. Eu hoje vou remontar o que os candidatos a prefeito o ano passado, exatamente um ano atrás, dia 8 de setembro de 2016, os candidatos a prefeito de Caxias, eles assinaram uma carta de compromisso. Uma carta de compromisso que o CONDICA, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, lhes levou enquanto reivindicação, né, pelos candidatos. E acho que fica mais ilustrativo se eu ler a carta compromisso para depois a gente continuar aonde eu quero chegar. Senhor candidato, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CONDICA, representado pela sua presidente, informa que, de acordo com o disposto na Lei Federal 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é um conselho deliberativo, formulador de políticas de atendimento às crianças e adolescentes, controlador das ações e gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Tem como finalidade articular as ações governamentais e não governamentais do município nas iniciativas de proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. No uso das suas atribuições, ao longo de 26 anos, agora é 27, né? Vem adotando providências e desenvolvendo ações no sentido de promover o reordenamento das instituições de atendimento às crianças e adolescentes de Caxias do Sul. Com esse objetivo, o CONDICA, acreditando na prerrogativa constitucional da prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes, dirige-se ao senhor candidato para convidá-lo a assumir, caso eleito, o compromisso de institucionalizar a ética da prioridade absoluta. Em princípio, não se fundamenta apenas em sentimentos, mas é a razão da existência do CONDICA. Atualmente, o recurso oriundo do orçamento municipal destinado ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente é 1 milhão. Estes recursos estão estagnados desde o ano de 2009, não sendo repassados nem mesmo os índices inflacionários. Atualmente, 69 entidades são registradas neste conselho, sendo que as mesmas atendem diretamente 7.800 crianças e adolescentes diariamente, destas 3.160 com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e aproximadamente 20 mil em atendimento indireto. Informa que os recursos que complementam a receita do Fundo Municipal originam-se da contribuição de pessoas físicas e jurídicas por meio de incentivo fiscal previsto na lei. Constata-se que a dedução de 1% do imposto de renda das grandes empresas parceiras vem caindo assustadoramente, sofrendo uma queda na arrecadação de pessoas jurídicas de 60,2% no período de 2013 a 2015. Constata-se que o alto índice de desemprego e fechamento de postos de trabalho, que com certeza impactará na arrecadação dos 6% do imposto de renda das pessoas físicas. Considerando que as entidades não governamentais dependem do auxílio do fundo para continuarem suas atividades e que o poder público a médio prazo não possui capacidade para absorver toda a demanda de crianças e adolescentes do município, recorremos ao senhor candidato prefeito de Caxias do Sul para que assuma o compromisso de, se eleito for, primeiro, reavaliar os valores repassados do orçamento ao fundo, repondo as perdas inflacionárias do período de 2009 a 2016, e ajustando os valores em conformidade com a demanda decorrente da crise econômica social. Segundo, valorizar os trabalhadores que atuam nas ONGs de Caxias do Sul, oportunizando tabela de valores unificada para que todas as secretarias e ou fundações para execução de serviços, projetos e programas de crianças e adolescentes, possibilitando equiparação ao salário base dos servidores públicos municipais, ao estabelecer parcerias por chamamento público, termo de colaboração ou termo de fomento, editais, licitações e outros. Não há redução dos custos
do poder público municipal. Porém, as ONGs não podem ser penalizadas com a aplicação de planilhas com valores abaixo dos praticados no mercado, pois compromete a qualidade e execução do atendimento. Terceiro, criar mais um conselho tutelar. Conforme determinação exposta no inquérito civil 6.536/73, que tramita na 4ª Promotoria, referente ao cumprimento pelo município de Caxias do Sul das disposições do ECA, a resolução número 139 de março de 2010 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, CONANDA, dispõe no seu artigo 3º, parágrafo 1º, para assegurar equidade de acesso, caberá aos municípios e aos Distrito Federal criar e manter conselhos tutelares, observada preferencialmente a proporção mínima de um conselho a cada 100 mil habitantes. Recentemente, Caxias do Sul teve o IBGE falando em 480 mil habitantes. Então, na realidade, nós já deveríamos ter 4 conselhos tutelares, hoje a gente tem 2, e a reivindicação lá da carta era mais um pelo menos. Senhor candidato, os operacionalizadores dos direitos da criança e adolescente e da assistência social, após anos de luta e avanços, temem retrocesso na proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente, ao serem tratados de forma desigual frente a outras políticas públicas. Este documento será entregue a todos os candidatos a prefeito municipal de Caxias do Sul, para que afirmem por escrito que assumem o compromisso de defender essas propostas, certos do compromisso com essas deliberações, colhe a oportunidade para que ratifique essa carta compromisso. Caxias do Sul, 31 de agosto de 2016. O que promete os candidatos? Vou ler só de quem foi eleito, tá? Daniel Guerra. Vou dizer o que falamos pessoalmente para as entidades e as pessoas que estão nessa luta há tantos anos. Não há melhor discurso do que a assinatura que colocamos nesta carta compromisso. O teor é muito claro e sintetiza em linhas gerais aquilo que de fato nós, na Prefeitura de Caxias, estaremos fazendo em conjunto com o CONDICA nesta causa que para nós é prioridade. Pois bem, nós entramos agora, recentemente, com uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, propondo o aumento, né, de repasse ao Fundo da Criança e Adolescente. É inadmissível que desde 2009 não se tenha um repasse sequer da inflação. 2009 a 2017 nós fizemos um cálculo do que seria o INPC, né, aplicado para saber quanto que seria hoje esse valor só reajustado pela inflação desses anos, 8 anos. Daria 1.681,713. Então, na realidade, esse repasse de 1 milhão, nós vamos procurar na lei de diretrizes, quando vier o orçamento, se não estiver contemplado, e acho que é importante a gente cobrar, sim, vereador Chico Guerra, o senhor é líder do governo, a externar ao prefeito que nós esperamos que, de fato, o orçamento do ano de 2018, ele preveja, sim, né, o aumento do repasse de recursos ao fundo, a criação de um novo conselho tutelar, que é uma demanda também urgente na nossa cidade e que era colocado nessa carta, bem como, né, equiparações, que são N secretarias que desenvolvem programas e que fazem, de fato, com que os operadores lá na ponta, no atendimento à criança e adolescente, tenham salários diferenciados, o que, de fato, não seria o mais correto, e eles pedem uma equiparação, que acho que isso é perfeitamente possível. Mas eu acho fundamental que a gente tenha claro, assim, Caxias sempre foi pioneira na questão da luta em defesa dos direitos da criança e adolescente. Aqui se formou um movimento que foi lá na Constituição de 1988 e fez com que vários artigos que hoje existem lá, né, fossem parte da luta de pessoas aqui da nossa cidade. E cito, né, o padre Joacir Dalla Justina como um dos grandes líderes daquela época, não só ele, mas ele, quero aqui citá-lo,
que levou uma série de demandas. Em 1990 foi aprovado o ECA, em 1990, senhor presidente, foi criado o CONDICA, que faz um excelente trabalho junto a essa rede. Declaração? Quero. Declaração de líder da bancada do PT. Na declaração de líder da bancada do PT, segue a vereadora Ana Corso. Como eu falava, o CONDICA, ele é um dos mais antigos conselhos, ele tem 27 anos, ele foi criado em 1990. Caxias se constituiu numa rede de assistência à criança e adolescente, assim, que era exemplo e continua sendo, apesar de todas as dificuldades que tem. Em termos da crise econômica, não vamos subestimar que ela não tenha atingido, obviamente que tem, mas a gente tem que priorizar. É aquilo que está dito na Constituição e que a Carta pede aos candidatos na época, né, que assumissem Caxias como também, né, prioridade absoluta no seu orçamento. E o que a gente vê é que está estagnado, ele está congelado. 1 bilhão 900 milhões, praticamente 2 bilhões será o orçamento, né, do ano que vem. É inadmissível, né, que com toda essa questão de que devemos educar as crianças, devemos tirá-la, né, das ruas, devemos procurar ter programas de esporte, de lazer, enfim, que faça com que elas não caiam na criminalidade e tudo mais. A gente tem uma cidade do nosso porte que dá do seu orçamento de 2 bilhões, 1 bilhão, 1 milhão. Só corrigindo, e é isso que eu vou fazer, eu não vou querer nem mais nem menos, mas a correção da inflação. A correção da inflação dá esses 1.681, praticamente 1 milhão e 700 mil reais, para propiciar que essas entidades, como veio aqui a PAI, não feche serviços, como veio aqui a... Ai, me esqueci, espera. O INAVE, não só o INAVE, também a PADEV, várias entidades que prestam excelente serviço, tiveram, né, só nesse ano, assim, praticamente substanciais recursos retirados, né, do seu orçamento. Eu só vou citar, já lhe passo. A ENCA teve 356 mil a menos, a PAI 902 mil a menos, o Instituto Murialdo 178 mil a menos, a PADEV 164 mil a menos, e por aí vai, né? Todas tiveram, né, recursos diminuídos nesse ano. E isso faz com que se penalize, né, que se feche a escolinha lá da ABB, que tinha o atendimento. Quer dizer, se o município não tiver como, naquela questão, como foi dito aqui, ética, de ter a criança como prioridade absoluta, de fato a gente não vai conseguir fazer com que tenhamos uma cidade melhor, um mundo melhor. Quem é que está me pedindo a parte? Kiko. Isso. Vereadora, obrigado. Nesse mesmo sentido da preocupação da senhora, nós temos também com o Conselho do Idoso, né? Do idoso, no qual eu não entendi até hoje o porquê foi retirado de onde estava, e hoje eles saem, né, nas caixas de papelão com as suas mudanças, né, não sabe onde vai ser localizado. A gente sabe que existe a intenção na administração de certos espaços públicos, né? Mas eu não entendo quando eles dizem assim, estamos tirando para economizar, mas vale ressaltar que o dinheiro nem do município é de contribuições de pessoas que doam do seu imposto de renda, então não pode nem dizer que está onerando o município está pegando esse dinheiro que as pessoas doam para essa entidade e não está aplicando ali. Creio eu, né, que tem alguma coisa errada. Então, o dinheiro que não é do município, de doações, e nesse mesmo Condica também, nesse mesmo sentido. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Kiko. Vereador Rafael. Vereadora Ana, nós fizemos uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas da Juventude, ali no mês de junho. Então, veio a conselheira tutelar Rosane Fórmulo, outras pessoas ligadas à Rede Recria, né? Que na época, até o mês de junho, não tinham se reunido sequer uma vez para tratar o tema da criança e do adolescente em Caxias do Sul. Uma parte, vereador. Eu acho que o vereador Alberto esteve presente nessa, não me lembro se ele estava presente. Mas, vereadora Ana, até o mês de junho, nenhuma reunião para tratar do tema da criança e do adolescente. E não sou eu que estou fazendo essa denúncia, teve diretores presentes,
tá? E aqui eu cito a diretora da escola 19 de abril, que fez 2 denúncias, tá? De uma aluna de 14 anos, né, que estava sendo abusada sexualmente, tá? Por parte de familiares, e outra, tá, de 11 anos, que havia saído com um caminhoneiro desaparecido, e a mãe que também sofre com problemas de saúde, enfim, né? E mandou para a SMED. E daí ela estava culpando os conselheiros tutelares. Não, mas para nós não chegou, a Rosane falou, e tinha outros também lá. E realmente não tinha chegado lá o conselho. Por quê? Porque a SMED está guardando tudo na gaveta, denúncias, e é uma ordem para todas as escolas. Denúncias que chegam com mais de 2 páginas, passa tudo pela SMED, não vai mais direto para o conselho tutelar. E está lá uma pilha de denúncias, tá? E essa diretora apavorada, porque ela veio para culpar os conselheiros tutelares, não, mas não tinha chegado porque a SMED, né, trancou tudo. E foram denúncias, e outras denúncias de outras escolas estavam presentes naquele momento. Então, muitas vezes reclamam dos conselheiros tutelares, mas quem não faz o papel é a própria prefeitura, né? E daí, quando eu falo que esse governo tem ojeriza a pobre, né, é o pobre da periferia, porque quem mais sofre não é, muitas vezes, né, é o jovem também de classe média, a criança de classe média que sofre violência e abuso sexual. E ali trouxeram os dados que até junho, mais de 250 crianças foram vítimas de abuso ou exploração sexual aqui em Caxias do Sul. Não é lá no Nordeste, aqui em Caxias. E agora, pegando não, vamos tirar os centros comunitários da população. Aonde que tem os centros comunitários? Não é no Reolon, não é no Canyon, não é no Mariane. E para que servem os centros comunitários? É para dar curso de capoeira, é para dar aulas no contraturno da escola. Agora tu tira o centro comunitário das crianças, das pessoas, aonde que vai parar? No meio da rua. Quem que vai pegar essas crianças? O traficante, o abusador, explorador sexual. Então é um governo que não gosta de pobre, que não prioriza, né, os mais necessitados das nossas periferias de Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Prioriza o campo de golfe, que é isso que interessa. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Alberto Meneguzzi. Vereadora Ana, parabéns pela sua fala, principalmente por lembrar o padre Joaci de la Justina, que foi presidente da Pastoral do Menor em termos nacionais e teve um trabalho muito relevante aqui em Caxias do Sul também. E também a sua lembrança de que Caxias precisa de um novo conselho tutelar, sim. Eu já, inclusive esse ano aqui, eu sei que é sua luta já há algum tempo de outros vereadores, mas numa reunião com a presidente da FAS, insisti nisso. Protocolei inclusive um pedido para que realmente a gente tenha mais um conselho tutelar em Caxias. Os atuais conselheiros fazem um trabalho muito importante, mas estão sobrecarregados, são muitas situações que chegam até eles, não conseguem dar conta. Fora a questão salarial também, que também há uma diferença salarial e eles estão solicitando essa equiparação. Então, importante a sua fala e essa sua lembrança. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Alberto. Vereadora Paulo Iores. Eu havia cumprimentado aqui de lado a Ana, mas tem que tornar público, né? Parabéns pela fala, Ana, pela consistência e o resgate que tu faz. Porque pela experiência, né, o tempo que tu estás no serviço público e à frente, né, conhece todo esse histórico. E essa questão da criança e do adolescente, temos que estar todos unidos para isso, porque é o nosso presente, é o nosso futuro. A gente está vendo o problema da evasão escolar, né, que a violência ela vem daí, é a maior raiz. Então, parabéns pela tua fala, que contextualiza o que nós precisamos juntos, poder público, executivo, legislativo, estar atento. Obrigado, vereadora Paula, obrigado a todos os colegas vereadores. E, de fato, dizer que eu tenho conhecimento, né, infelizmente, de que não tem mais tido aquela sistemática de reuniões da rede que era fundamental. Quer dizer, quando a gente cria um fundo, é justamente assim, que os recursos que vão para aquele fundo, eles sejam dados, né, investido nos projetos que vão lá. Então não é pela cor do freguês, é por projetos que as entidades apresentam e para ter aquela isenção do poder público. E elas fazem isso, né? É um trabalho belíssimo que é feito e que nós precisamos continuar, que elas façam ainda e que tenham, então, pelo menos o repasse da inflação, pelo menos mais um conselho tutelar que vem há muito tempo pedido e que o atual prefeito se comprometeu a isso. Se não tiver no orçamento para o ano que vem colocado estas questões de ampliação do repasse, de previsão do conselho tutelar, não vai sair do papel. Então é esse alerta que eu faço. Nós já fizemos uma emenda
e nós vamos, de fato, cobrar, né, que a carta compromisso ao CONDICAS seja cumprida. Obrigada.